Bom, então vamos ver lá um exemplo de parametrização do vetor B. A gente vê exatamente como é que funciona esse processo de descobrir os ótimos para os vários valores do parâmetro. Estou considerando um parâmetro só. E eu vou colocar esse exercício no contexto de pós-otimização. Ou seja, eu tenho um problema de quem eu conheço ótimo, e aí eu estou fazendo uma mudança paramétrica do lado direito. Eu tinha o valor original e estou modificando dessa maneira. Né? Eu estou fazendo isso para que eu tenha uma base que seja dual viável, né, para um certo valor do parâmetro, no caso aqui, 0. Aí, quando eu pegar o mi igual a 0, eu tenho esse problema, e essa base é dual viável. Lembra que eu preciso de uma base dual viável, uma base que seja ótima para algum valor do parâmetro. Muito bem. Além disso, aqui no contexto de pós-otimização, eu posso recalcular o lado direito do quadro, que é o que depende aqui do vetor B, que está mudando, a partir dos valores que eu já tenho. Né? Então, no caso, eu estou pegando aqui o delta, que é a diferença entre o B' e o B. Então, o delta vai ser mi 1 menos 4. E aí, quando eu for calcular o novo lado direito atualizado, que eu estou chamando aqui de B' barra, né, ele vai ser o lado direito que eu já tenho, mais AB menos 1 vezes a variação. A gente já viu isso lá em pós-otimização com alteração do vetor B. Muito bem. Então, o lado direito que eu já tinha era 1/3, 2/3, está aqui. Certo? E a variação, né, que é dada em função do parâmetro, que eu fiz uma variação paramétrica, eu tenho AB menos 1, que eu também posso tirar do quadro. Né? Lembrando que aqui em X4 eu vou pegar a coluna com o sinal trocado, porque aqui eu tenho menos uma coluna da identidade. Em X5 eu vou pegar a coluna com o mesmo sinal. Tá? E o delta, que é mi vezes 1 menos 4. Se eu fizer essas continhas, eu vou chegar a 1/3, 2/3, mais mi vezes 2 menos 1, e isso é o novo valor do lado direito, que eu vou desmembrar em duas colunas e colocar 1/3, 2/3, que é a parte constante, e 2 menos 1, que é aquela que fica multiplicada por mi. Tudo bem? Bom, isso é o valor do lado direito. Ok. Vou ainda calcular o valor da função objetiva, que agora é uma função z de mi, que também depende do parâmetro. E aí, né, o novo valor da função é CB transposto vezes esse valor atualizado, que, devido à mudança que eu fiz, vai ser o valor que eu tinha, que era 2, mais mi vezes CB transposto, AB-1D, que é essa, né, essa parte aqui. Desculpa, AB-1 delta. Certo? Não, AB-1 D, que é essa parte aqui, né? Se eu tirar o mi, fica o delta, o mi vezes D é o delta. Muito bem. Então, a parte que eu tinha era 2, é o cara que eu tenho aqui, e mi, o CB, que é o coeficiente de 3 e 2, de 3 é 4, de 2 é 1, vezes o AB menos 1D, que é esse cara aqui. Né? Isso aqui é o D. Certo? O delta é o mi vezes D. Muito bem. Então, esses valores aqui, se eu fizer a conta, fica Zmi igual a 2 mais 7mi, e eu vou colocar lá no quadro agora. Então, aqui eu fico com Zmi, certo? Menos 2, menos 7mi. Muito bem. Zmi menos 2, menos 7mi. Ok. Isso significa dizer que eu tenho um quadro, né, paramétrico para começar a minha análise. Eu tenho aqui, já na forma canônica, o lado direito aqui, dependendo de mi. E aí esse quadro, ele vai ser ótimo, ele é dual viável, independente de mi, mas ele vai ser ótimo, ou seja, ele vai ser primal viável, a depender do valor de mi. E as condições que eu tenho é 1/3 mais 2mi maior ou igual a 0 e 2/3 menos mi maior ou igual a 0. Isso aqui, se eu destrinchar, é a mesma coisa que mi maior ou igual a 1/6, né? Passa para o lado de lá, divide por 2, etc. E aqui, passando mi para o lado de cá, mi menor ou igual a 2/3. Isso significa dizer que entre menos 1/6 e 2/3, o quadro ótimo é esse, e o valor da função ótima, o valor ótimo para a função é z igual a 2 mais 7mi. Ok. Bom,
Isso é o que acontece nesse intervalo. Fora desse intervalo, esse quadro não é mais ótimo. Então, por exemplo, se eu olhar o intervalo que vai de 2/3 em diante, o que é que acontece? Por que é que esse quadro deixa de ser ótimo? Porque para μ maior do que 2/3, para μ maior do que 2/3, 2 menos μ é menor do que zero. Ou seja, esse elemento aqui é negativo. Portanto, a base não é mais primal viável. E aí eu vou ter que aplicar o dual simplex. Né? Vou tirar isso aqui da base e entrar com alguém. Nesse outro intervalo, à esquerda de menos 1/6, acontece uma coisa similar. Porque quando μ for menor do que menos 1/6, 1/3 mais 2μ é menor do que zero. Ou seja, esse elemento é negativo. Certo? E aí esse elemento é negativo, vai fazer com que, vai me pedir que eu tire essa variável da base, faça a razão mínima e aplique o dual simplex. Bom, quem é que seria o pivô nesse caso? Né? Vou fazer a mudança aqui. Então, isso aqui sai da base e eu vou comparar 7 por menos 1, 3 por menos 2/3 e 1 por menos 1/3. Se você fizer a continha, você vai ver que o pivô é esse cara aqui. Então, eu vou sair com x3 e entrar com x5 e vou obter um novo quadro, que eu estou aqui chamando de quadro 2. Esse quadro, ele se refere ao intervalo lambda menor do que menos 1/6, que é o que eu estou analisando. Mas não necessariamente ele vai ser ótimo em todo esse intervalo. Tá? Quando é que ele vai ser ótimo? Então, estou repetindo aqui o quadro 2. Quando é que ele vai ser ótimo? Quando menos 1, menos 6.000, né? Menos 1, menos 6.000 for maior ou igual a zero, e quando 1 mais μ, né? Menos 1, menos 6.000 for maior ou igual a zero, e 1 mais μ maior ou igual a zero, aqui significa que o μ é menor ou igual a 1/6, e aqui que o μ é maior ou igual a menos 1. Né? Ou seja, eu estou dividindo esse intervalo aqui, que era a esquerda de menos 1/6, em μ maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1/6. Nesse lugar, nesse intervalo, o quadro ótimo é o 2 e a função objetiva vale z igual a 1 mais μ. Ok? Bom, de novo, o que é que acontece? Eu estou querendo analisar todo o intervalo. O que é que acontece à esquerda do μ igual a menos 1? À esquerda do μ igual a menos 1, né? Esse intervalo aqui, ou seja, quando o μ for menor do que menos 1, o 1 mais μ é menor do que zero. Portanto, esse elemento é negativo. Né? E aí eu vou aplicar o dual simplex. Vou calcular a razão mínima aqui, né? 4 por 2 e 1 por 1. Eu vou ver que o pivô ocorre aqui. E aí eu vou fazer essa mudança de base, vou tirar o x2 e vou entrar com x4, certo? E vou chegar nesse novo quadro aqui, o quadro 3, né? Que é o quadro referente ao intervalo à esquerda de menos 1. E, de novo, pode ser que ele seja ótimo apenas numa parte desse intervalo. Então, vamos analisar aqui o quadro 3. Aqui eu tenho o quadro 3, né? Quando é que ele vai ser ótimo? 1 menos 4μ maior ou igual a zero, e menos 1 menos μ maior ou igual a zero. Daqui eu tiro que μ é menor ou igual a 1/4 e μ é menor ou igual a menos 1. Então, menor ou igual a 1/4, menor ou igual a menos 1, significa dizer que, para μ menor ou igual a menos 1, o quadro ótimo é esse, e o valor ótimo é z de μ igual a zero. Tá? Então, eu fechei toda a parte à esquerda aqui da reta, né? Com esses 3 quadros. Falta eu analisar agora o caso em que lambda é maior do que, μ é maior do que 2/3. Ora, lembra que o quadro 1 era ótimo até 2/3. Então, se eu quero analisar maior do que 2/3, eu tenho que voltar ao quadro 1, e não aqui no quadro 3, né? Porque o quadro 3 não está nessa fronteira. Eu vou voltar ao quadro 1 e ver o que é que acontece quando μ é maior do que 2/3. Então, aqui, retomando o quadro 1, essas eram as condições de otimalidade do quadro, né? E aí, quando o μ for maior do que 2/3, que é esse intervalo que eu estou analisando, o 2/3 menos μ é menor do que zero. Ou seja, esse elemento é menor do que zero. Tá bom? Esse elemento sendo menor do que zero, eu vou aplicar o dual simplex, né? Porque eu perdi a viabilidade do primal. E vou calcular a razão mínima para saber quem entra na base. 7 por menos 1, 3 por menos 1/3. Aqui dá 9, aqui dá 7. Então, o pivô ocorre aqui no menos 1. Eu vou entrar com x1 na base, sair com x2. E aí eu tenho esse outro quadro, que é o quadro 4,
que tem a ver com essa parte da reta, né, a partir de 2/3. Pode ser que ele não seja ótimo em todo esse trecho, né, em todo esse segmento. Vamos ver lá em que situação o quadro 4 é ótimo. Quais são as condições? -1 mais 3μ maior ou igual a 0, -2/3 mais μ maior ou igual a 0. Daqui eu tenho que o μ é maior ou igual a 1/9, e aqui eu tenho que o μ é maior ou igual a 2/3, né? 2/3 é maior do que 1/9, então aqui eu tenho μ maior ou igual a 2/3. Então, para todo μ maior ou igual a 2/3, esse quadro é ótimo, e dessa maneira eu completo a análise de todos os valores de lambda possível. Eu vejo que eu tenho 4 segmentos diferentes, em cada um deles eu tenho uma base ótima diferente, e o valor da função é linear em cada uma dessas partes. Tá? Muito bem. Vamos fazer o gráfico dessa função? Então, aqui eram aqueles 4 intervalos que eu tenho. Se eu traçar o gráfico, né, do valor ótimo como função de μ, tá? Eu tenho de menos infinito a -1, ela vale 0. Tá? De -1 a -1/6, ela tem essa inclinação aqui, né? 1 mais μ. De -1/6 a 2/3, ela tem essa outra inclinação, e assim vai. Né? Então, eu percebo aqui que ela é uma função linear por partes. Cada parte corresponde a uma base ótima, né? E aí é linear dentro dessa parte. É uma função contínua, porque aqui, né, no ponto -1, tanto o quadro 3 quanto o quadro 2 são ótimos, então significa dizer que o valor daqui é igual ao valor do outro segmento. Então, é uma função contínua. E, além disso, a gente percebe que ela é uma função convexa. Né? E não é por acaso. Na verdade, a gente consegue mostrar que qualquer que fosse a parametrização do vetor B, né, para esse problema de minimização que eu estou usando, a função seria uma função convexa linear por partes. Certo? Bom, é isso.